Boa tarde. No Filosofando News de hoje, iremos falar sobre um filósofo e sociólogo alemão que estudou numa escola chamada Escola de Frankfurt. Nosso colega Carlos irá começar falando ali sobre quem é esse cara, a sua biografia. Boa tarde, eu vim falar um pouco sobre a biografia de Max Horkheimer. Em 1895 1973, foi um filósofo e sociólogo alemão conhecido por ser um dos principais representantes da escola de Frankfurt e por seu trabalho da teoria crítica. Horkheimer estudou na Universidade de Frankfurt durante os anos 1930, colaborou com Theodor Adorno, desenvolvendo as ideias sobre a cultura e a sociedade e a crítica do capitalismo. E ele enfatizou a importância da racionalidade e da emancipação social, crítica da emancipação social, como a cultura e os meios de comunicação influenciam a sociedade. Sua obra mais influente, Dialética da Iluminação de 1944, a teoria com Adorno analisa como uma razão moderna pode levar à dominação e à opressão após a Segunda Guerra Mundial. Horkheimer contribuiu para a reconstrução da filosofia social e a política, defendendo a necessidade de uma crítica social que fosse capaz de libertar os indivíduos das estruturas opressivas. Vou falar um pouco sobre a carreira acadêmica de Max Horkheimer. Max Horkheimer teve uma carreira acadêmica destacada, marcada por sua associação com a Escola de Frankfurt e sua contribuição no desenvolvimento da teoria crítica. Formação: estudou Direito na Universidade de Munique, 1911-1912. Estudou Filosofia na Universidade de Frankfurt, doutorado em Filosofia pela Universidade de Frankfurt. Cargos acadêmicos: professor de Filosofia na Universidade de Frankfurt, diretor do Instituto para a Pesquisa Social de Frankfurt, professor de Sociologia na Universidade de Columbia, em Nova York, professor emérito na Universidade de Frankfurt. Retornou à Alemanha em 1949, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Contribuiu para a reconstrução da Universidade de Frankfurt e do Instituto para a Pesquisa Social. Boa tarde, meu nome é Rafael. Eu irei falar um pouco aqui sobre a participação de Max Horkheimer na escola ali de Frankfurt. Max Horkheimer teve uma grande participação ali na escola de Frankfurt, que era um grupo de intelectuais alemães que desenvolveram uma abordagem crítica à sociedade capitalista moderna. Algumas das principais influências de Max Horkheimer na escola de Frankfurt foram o desenvolvimento da teoria crítica da sociedade, crítica ao capitalismo e à sociedade moderna, conceito de indústria cultural, dialética do iluminismo, que foi uma obra em colaboração com Theodor Adorno, estabelecimento de instituto de pesquisa social como centro de pesquisa crítica, atração de outros intelectuais críticos para a escola de Frankfurt. Graças a eles conseguiu atrair outros intelectuais críticos ali para dentro da escola de Frankfurt e o estabelecimento de uma rede de colaboração internacional. Agora, nossa colega Tainá irá falar um pouco mais sobre as suas influências. Oi, gente, meu nome é Tainá e hoje eu vou falar um pouco sobre as influências de Horkheimer na escola de Frankfurt. Bom, então, Horkheimer também influenciou alguns membros da escola de Frankfurt, como Theodor Adorno, o Albert Marcuse, Walter Benjamin e Erich Fromm. E ele também foi influenciado por outros pensadores, como Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. Bom, a influência de Horkheimer na escola de Frankfurt pode ser vista em várias áreas, como teoria social e crítica, filosofia política, sociologia crítica e estudos culturais. Bom, então, resumindo, Max Horkheimer, ele foi um dos principais representantes da escola de Frankfurt e ele também teve uma influência muito significativa no desenvolvimento da teoria crítica da sociedade e na crítica ao capitalismo
e a sociedade moderna. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Agora eu vou passar para a Laís, que ela vai falar um pouco sobre a participação de Max Horkheim na teoria crítica. Bom, meu nome é Laís e eu vou falar um pouco sobre a relação entre Max Horkheimer e a teoria crítica. Como já foi citado, Horkheimer foi um filósofo e sociólogo alemão, um dos fundadores da Escola de Frankfurt e um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da teoria crítica, pois ele a definiu-la em um ensaio em 1937, chamado Ensaio da Teoria Tradicional e Crítica. Neste ensaio, ele a distinguiu-las, diferenciou-las, afirmando que a teoria crítica era orientada a criticar e mudar a sociedade, enquanto a teoria tradicional tentava apenas compreendê-la e explicá-la. Ele criou a base da teoria crítica ao abordar temas como o autoritarismo, a ruptura econômica, a pobreza da cultura de massa, a crise ambiental e o militarismo. Horkheimer também destacou-se por suas críticas feitas à razão instrumental e ao positivismo, temas abordados em obras como Teoria Crítica e Dialética do Esclarecimento, coescrita com Theodor Adorno. Ele analisou como a razão poderia tanto emancipar quanto oprimir os seres humanos, além de abordar a indústria cultural e a relação entre a sociedade e a economia. Tá, mas vocês sabem o que Max Horkheimer defendia? Michaele vai falar um pouco mais sobre isso. O filósofo alemão Max Horkheim defendia diversas ideias, entre elas estava a teoria crítica. Bom, a teoria crítica é um conjunto de ideias que critica e que pretende mudar a sociedade. Também tinha a crítica à razão instrumental, que Max Horkheim considerava falha, a crítica ao cartesiano aplicado à ciência, que Max Horkheim considerava formal e instrumental. Também tinha a ideia de que a lógica é um instrumento político e que não é independente do conteúdo. E a ideia de que a preocupação do indivíduo com o poder faz com que as coisas o dominem. Vale lembrar que também tem suas obras literárias, que o Michaele vai conversar um pouco sobre. Boa tarde, eu vou falar sobre as obras de Max Horkheim. Bom, as obras de Max Horkheim despertam em sua apatia social, para que protestem contra todo ordem totalitário. Dentre elas temos Materialismo e Moral, 1933, que é uma corrente filosófica que considera a matéria e a existência humana, que explica a realidade, os fenômenos sociais, históricos e mentais por meio de circunstâncias concretas e materiais. Temos a teoria crítica e a teoria tradicional, 1937, que a teoria crítica é pensada como uma ação, enquanto a teoria tradicional busca a pureza. Eclipse da Razão, 1947, apresenta uma visão do autor sobre a degeneração do conceito da razão da sociedade ocidental. Dialética do Esclarecimento, 1947, mostra que a barbárie, como uma roupagem científica e racional, que domina as esferas da vida e não é nem mesmo percebida. O Filosofando News vai terminando por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado e que tenham uma boa tarde.